Bem, olá, mais uma vez aqui junto com você, tentando aprender mais um pouquinho, não é isso? Eh, eu estou falando sobre a igreja de Pérgamo e eu estou levando um tempo meio já longo com ela. Mas qual a razão disto? É que na igreja de Pérgamo é onde foi instituído tudo isso que a gente vê nos dias de hoje. Tudo que aconteceu em Pérgamo está até os dias de hoje. Estão acontecendo cada vez mais. Deixa eu só fazer algumas leituras para você ter uma noção do que a gente está falando biblicamente. As cartas às igrejas que Jesus escreveu, ele escreveu para 7 igrejas. Ele escreveu a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas é que Jesus vem com correção a elas. Ele vem corrigir. Entenda uma coisa: o ser humano tem 6.000 anos que existe na face da Terra. A igreja, ela está há 2.000 anos. Então, tem 4.000 anos antes da igreja. Antes da igreja tem 4.000 anos. Jesus se inicia no ano zero da era cristã. Jesus tem 2.000 anos que apareceu na face da Terra. A igreja também. Ela tem 2.000 anos. Então, quando ele inicia a igreja, não, ele não inicia a igreja. Ele vem de corpo presente falar aos judeus. Os judeus eram o povo preparado para a vinda do Messias. Quando ele se apresenta aos judeus, ele vinha com sinais e prodígios para que os judeus reconhecessem que Jesus era o Messias. Ele andou sobre as águas, fez sinais, curou, fez tudo isso para que os judeus acreditassem. A nação judaica foi criada debaixo de sinais feitos por Deus. Abriu o Mar Vermelho, teve as pragas lá com Faraó, com Moisés. Moisés fez sinais de lepra na sua mão, Deus mostrou que estava com ele. Então é uma nação que foi feita debaixo de sinais. Eles só reconheceriam que Jesus era o Messias se ele fizesse sinais maiores do que o próprio Moisés. Porque eles tinham Moisés como um grande homem de Deus. Mas pecou, errou, teve todos lá seus problemas. Mas Jesus não, Jesus veio para amar ao próximo e fundar a igreja e iniciar a igreja. Como é que ele inicia a igreja? De corpo presente? Não, de corpo presente não tinha igreja. Quando ele estava vivo, ele falava com a nação de Israel. Quando ele estava vivo, ele preparou 12 discípulos, que se tornaram apóstolos. Esses 12 apóstolos, no decorrer do tempo, depois da morte de Jesus, eles começaram a iniciar a igreja. Jesus ordenou aos 12 que eles não se ausentassem de Jerusalém, que eles iriam ser revestidos de poder, ou seja, teriam o poder de pregar a palavra, ensinar a palavra, que Jesus disse que os faria lembrar de tudo aquilo que Jesus tinha dito quando esteve junto com eles. Então, esses discípulos, eles iam lembrar do que Jesus falou, e eles iriam pregar. Jesus falou: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Então ele deu ordem para que a igreja, feita pelos discípulos, pelos apóstolos, pregassem e dessem testemunho da vida de Jesus. Bom, qual é a nossa questão nos dias de hoje? Que é a mesma de Jesus. Nós estamos estudando que Jesus, depois que os discípulos morreram, ele veio com sinais, ele veio corrigir a igreja dos apóstolos. Porque os apóstolos viveram até o ano 70 da era cristã. A primeira igreja, ela foi de Éfeso, ela foi do ano 30, após a sua morte, até o ano 100 da era cristã. Ali, até o final da igreja de Éfeso, Jesus já estava, os discípulos já tinham morrido.
Somente João estava na ilha de Patmos. Olha, presta atenção no que eu vou dizer. Quando o anjo aparece para João, para falar assim, João, escreve essas coisas, né? Deixa eu ler para você, para não ficar. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem a destra das 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem é que está dizendo a esse anjo? Lá no livro de Apocalipse, no versículo 1, no capítulo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos e as coisas que brevemente vêm a acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Você acha que esse anjo chegou lá para João e ficou e canta lá, essas glossolaria? Será que esse anjo foi lá falando uma linguagem que João não entenderia? Será que esse anjo veio falar numa outra língua descabível? Bom, segura aí, vamos continuar mais um pouquinho. Aí vem a igreja de Esmirna, que ela vem do ano 100 ao ano 300. Uma igreja sofredora, já falei sobre Esmirna, já falei sobre Éfeso, mas estou falando sobre Pérgamo. O que aconteceu em Pérgamo? A terceira igreja que vai do ano 300 até o ano 600. Só que tudo que aconteceu do ano 300 ao ano 600, exatamente do ano 313 ao ano 606, tudo que foi introduzido em Pérgamo permanece até os dias de hoje. O que significa Pérgamo? Torre ou casamento, no hebraico. O que é casamento? Aceitou até que a morte separe. Já deu para entender? Tudo que a igreja de Pérgamo aceitou, está aí. É cristão. É cristianismo. Foi Jesus que fez? Não. Jesus é a favor? Não. Foi isso que Jesus implantou com seus apóstolos? Não. E por que está na igreja? Por que surgiu no ano 300 da era cristã? Por que surgiu no ano no século XIX, no ano 1900, surgiu na igreja? E antes? São 2000 anos que eu estou falando. Não estou falando antes da morte de Jesus, estou falando no período de Jesus, dos 2000 anos. O que vem acontecendo dentro da igreja que não acontecia antes. Porque acontece hoje algumas coisas e as pessoas aceitam. Essa é a minha questão. A minha questão não, perdão, essa é a questão de Jesus. Por que você aceita as coisas que antes não existiam, existe agora e você aceita agora? Como é que era com os nossos pais da fé, vamos poder dizer assim, lá no ano 1500 da era cristã, no ano 1000, no ano 800, quando não tinha certas coisas que tem hoje, que se tornou cristianismo. Quem tornou a igreja cristã foi Constantino. Constantino se julgava escolhido por deuses para unificar o império. Assim, pensando, assumiu que unificaria a religião do império e era um mandado divino. Constantino. Ele surgiu por volta do ano 320 da era cristã, exatamente quando inicia a igreja de Pérgamo. O que Constantino faz? Ele junta o cristianismo. O governo de Constantino marca a presença do cristianismo e o início do governo cristão no Império Romano. No período em que se tornou imperador do cristianismo, era visto como uma ameaça aos romanos, e diversos foram os imperadores que antecederam, que perseguiram os cristãos. Havia uma perseguição dos cristãos, e Constantino faz o quê? Ele junta tudo que era paganismo, junta como cristianismo. Ele junta todo mundo, junta todos, e forma o cristianismo. Eu já falei sobre Pérgamo, e o que eu quero falar para você, eu tenho esse livrinho, como eu falo, que é aqui do Vaticano, não é meio do Vaticano, é um folheto do Vaticano.
quando foram instituídas todas as rezas, comemoração às imagens, os cultos às imagens, mas começa a surgir coisas absurdas já depois de muitos anos. Começam a surgir as coisas que foram introduzidas nesse período, começa a ser introduzida também nos dias de hoje. Eu recebi um vídeo nessa semana, uma coisa assim, de uma senhora que estava passando muito problema, estava com muita dificuldade, e ela saiu para tomar um café, e ela convidou Jesus na cruz, falou, Jesus, eu queria que você fosse tomar um café comigo, vem comigo, estou sozinha. E ela foi tomar café na padaria, ela viu um mendigo na rua, um cara. Eu sei que essa, eu sei que essa mulher disse que esse mendigo, essa pessoa era Jesus. Ela levou na padaria, disse que tinha cartão, podia dar tudo para ele, café, podia comer o que ele quisesse, porque ela sabia que era Jesus. E depois esse mendigo subiu, ela ficou com os 2 copos de café na mão, e aí mostrou os copos de café. Por que as pessoas fazem isso? Você acha que Jesus não tinha o que fazer e o que falar para as pessoas, explicar e se mostrar que ele era Deus no período todo que ele esteve na Terra? Será que não houve possibilidade, não houve tempo para que Jesus se manifestasse no meio do povo judeu para dizer que ele era Deus? Será que a morte e ressurreição de Cristo não promoveu ele como um Cristo, aquele que morreu para nos salvar, para dar eternidade para nós? Será que não houve isso? Por que tinha que aparecer pessoas vendo isso? Pessoas vendo Jesus nos dias de hoje. Eu me recordo eu sempre estive envolvido com a religião e fazia aqueles encontros de jovens, e tinha um jovem que dava testemunho que ele era homossexual e ele tinha problema de envolvimento com as pessoas, e Jesus estava na cruz, desceu da cruz para ficar com ele, para salvar ele, e ele dava testemunho disso, e as pessoas passavam a amar esse jovem porque Jesus tinha descido da cruz. Olha, meu amigo, eu queria te posicionar que não é só essa pessoa que precisa que Jesus desça da cruz. Não é só essa pessoa que está passando problema que precisa tomar café com Jesus na padaria. São todos nós. Ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflição. Se nós tivéssemos, nós tendo aflição, todos nós precisamos que Jesus desça da cruz, apareça para nós, nos traga paz. Mas ele mesmo declarou através da sua palavra: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá, porque o mundo pode tirar, mas a paz que eu deixo fica com vocês. Se você entende a palavra de Deus, se você compreende as Escrituras, você tem a verdadeira paz. O tempo está passando muito e eu queria entrar nos assuntos com você muito interessante. Por que nós estamos vendo tantas coisas nos dias de hoje? Por que nós estamos vendo santo, eu falei sobre santo alguma coisa já, que não morreu por você? Nenhuma dessas pessoas morreu. Se morreu, não foi por você. Morreu por morte natural. Os apóstolos morreram por morte, apanharam, sofreram pelo Evangelho, morreram pelo Evangelho, mas não ressuscitaram. Não ressuscitaram. O único que ressuscitou foi Jesus. E o único que pode te dar a eternidade é Jesus. Pedro, Paulo, João, Tiago, os filhos de Zebedeu, nenhum deles. Todos morreram, foram crucificados de cabeça para baixo, arrancaram a cabeça deles. Você vê que interessante, né? Até em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 4, 13, diz assim: a mim, Paulo falando, a mim nos parece que Cristo nos colocou para entretenimento do mundo, pois hoje somos conhecidos como escória do mundo e lixo da humanidade. Foi os apóstolos que disseram.
Hoje eu vejo que tem muita gente com muita regalia aí no meio do evangelho, mas eu estou vendo que somente os apóstolos que apanharam, que sofreram, hoje ninguém sofre pelo evangelho. Hoje ninguém sofre, hoje ninguém quer sofrer, eles querem invocar a Deus e que Deus faça um milagre na vida deles. Eu estava dando um estudo, eu não sei se eu vou continuar aqui por causa do tempo, o vídeo fica pesado e eu sei que muita gente para de assistir porque o vídeo está longo. Eu acho que eu vou cortar aqui e vou continuar no próximo. Mas olha que interessante, em Romanos 12 diz assim, deixa eu ler em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo diz aos romanos? Ele fala assim, ó, tem que ter um sacrifício, você querer entender a palavra racionalmente. Não tem jeito. Em algumas Bíblias já é interessante, você até certificar em Romanos 12, essa é a tradução que eu tenho, a tradução fiel ao texto. Mas a NVI, a CNBB, elas dizem que o culto é espiritual. Olha já a diferença. Olha já onde estão levando a igreja a não praticar um culto racional, a praticar um culto espiritual. Por que espiritual? Porque você não precisa se envolver com a palavra, você simplesmente recebe uma oração, um benzimento, uma água benta, você recebe uma imposição de mãos, você recebe um homem de Deus, travestido de Deus, você recebe um cara com uma mitra na cabeça, com uma roupa sacerdotal, e esse cara é santo. E se esse cara pôr as mãos em você, se o cara benzer o teu carro, tua moto, tudo, você vai ser bem-aventurado, você vai ser um grande homem, você vai acontecer tudo na sua vida. Haja visto que nós estamos vendo crianças que recebem visões de anjo, recebem visões de santo, e alguns estão entendendo o que as crianças falam e aí se tornam as religiões. Então, tudo que começou lá no ano 1000, no ano 300 da era cristã, na igreja de Pérgamo, foi sendo introduzido na igreja como igreja cristã. Eu vou só chamar a atenção em você em 3 pontos. Primeiro, eu queria falar sobre o espiritismo. O espiritismo, o movimento da Rua Azusa no meio evangélico, e Fátima, as 3 crianças lá de Fátima, todas elas no século XIX, tudo com data. Por que isso? Porque Allan Kardec fez a linguagem dos espíritos traduzidos por batimentos nas paredes pelas irmãs Fox, crianças que estiveram lá em Eastville, em Nova York. Allan Kardec traduz o espírito batidor através das irmãs Fox. Allan Kardec põe a linguagem dos espíritos. Na Rua Azusa tem um homem, Joseph Seymour, pregador americano, em Los Angeles. Ele começa um culto que ele orava 7 horas por dia, e ele foi um movimento, um negócio maluco na igreja evangélica. E a primeira pessoa no ano de 1906,
ora em línguas estranhas, a glossolalia. É interessante que no ano de 1900 começou-se a orar em línguas estranhas e se fundou o pentecostalismo. E antes? Como é que fazia antes? No ano 1900. Por que Jesus não deixou os apóstolos orar assim? Por que Jesus não fez a igreja orar? Se o movimento pentecostal é um movimento de Deus, por que não começou com a igreja? Por que não começou lá no ano 30 da era cristã, logo quando Jesus morreu? Tinha que começar no ano 1900? Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo o que você está seguindo? Você está entendendo o que você está fazendo com a sua fé? E é interessante que as 3 pastorinhas lá de Fátima, no ano 1917, surge, todos por volta do século XIX. Será que o catolicismo estava querendo ganhar um espaço no meio evangélico? Será que o movimento da Rua Azusa queria um espaço no meio do catolicismo? Será que o espiritismo entrou no meio disso também para ganhar um espaço na religião, para atrair multidão? O que você me diz? Eu digo sempre isso. Leia, mas pense. Pega a internet, leia, consulte, estude. Não vá atrás de um líder em cima de um palco tentando influenciar você. Vai atrás da Bíblia e tenta se influenciar você pela palavra. Você. Entenda ela. Lute por ela. Porque só um morreu por você. Nem é na Rua Azusa, nem esse afro, nem essa mulher que começou Angelsman, ela começou a orar em línguas estranhas. Antes não tinha. Começou com ela. Então, dali para trás, a igreja não valeu de nada. Começou agora. A nova unção. Eu já ouvi muito disso. A nova unção do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo não tinha capacidade antes. Se tornou capaz só no ano 1900. Não tinha gente. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. As 3 pastorinhas lá no ano 1917. Você sabia que essas 3 crianças, eu tenho o nome das crianças, você pode pegar na internet, elas morreram logo depois das aparições. Só ficou uma, que a Maria disse que ela ficaria. Qual foi que disse que ia ficar? Deixa eu ver, eu tenho anotado que uma delas ficaria para permanecer. Logo depois elas morreram, elas tinham 2 anos de diferença uma da outra. Logo depois da aparição, elas morreram. E uma ficou até mais tarde, eu não lembro qual que era dela. Mas é interessante que eram crianças e logo morreram. E aí, multidões seguem Fátima. Maria não poderia aparecer para ninguém, ela não ressuscitou, ela não morreu para ressuscitar, ela não morreu para aparecer para ninguém, ela não é espírito. Maria foi salva, ela foi para o céu. Ela foi para o céu, ela antes da... Não, perdão, ela não está no céu, ela está no Hades. Ela está aguardando o arrebatamento para ir para o céu. Então, como que você pode acreditar nisso? Como é que você pode se manter nisso, manter sua fé nisso? Como é que você pode acreditar que 3 crianças dominem a sua mente? Dominaram a mente de multidões. Aí Maria aparece para ela para fazer o quê? Para deixá-las morrer depois? Eu pensei que se Maria aparecesse para essas 3 crianças, elas estariam vivas até hoje. Na minha opinião, se Maria aparecesse para mim, quando eu era criança, eu estaria vivo 2.000 anos. Eu ficaria vivo. Ela teria que ter aparecido logo no começo. Quantas crianças que não sofreram com guerra, com perseguição, com morte,
Quantas crianças não passaram tantos problemas? Até o ano 1906. Não, Fátima apareceu em 1917. Em 1917 que apareceu Maria, lá em Portugal, ela apareceu em 1917. É estranho, por que ela não apareceu lá no Holocausto para os judeus? Ela era judia. Ela podia ter ajudado tantas crianças que morreram no Holocausto. Pensa nisso, meu irmão. Você está seguindo isso? A gente volta, tem muito mais ainda.